Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Rodrigo Prudente, que perguntou como é que a gente passa de uma ideia para o projeto realizado. Rodrigo, eu particularmente adorei a pergunta, porque essa pergunta leva a gente pelo caminho ou pela trilha que a gente deve seguir para fazer projetos de alta qualidade. Antes que eu leve aí 15 mil pedras, pelo que eu vou dizer e mostrar, o fato da gente estar num país de poucos recursos, com pobreza material e às vezes pobreza de ideias, né, não nos obriga, não nos acorrenta a esse destino. Não é porque a gente está numa situação de pobreza material que a gente tem que ter pobreza de ideias e fazer com que a gente mire objetivos mais baixos, né? A gente trabalha aqui mirando para objetivos altos, sempre buscando o melhor, certo? A mais alta qualidade, a perfeição, mesmo que inatingível. Então, a gente está sempre correndo atrás disso, certo? E é o que a gente faz, e é o que eu vou fazer agora para descrever o processo ideal de construção de um projeto. Como é que eu saio de uma ideia e chego numa peça pronta, tá? Esse processo, ele envolve N etapas, mas eu prefiro representá-las, ao invés de ficar falando e falando, através de objetos, de materialização de cada uma dessas etapas. Então, basicamente a gente passa por, primeiro, fazer um rascunho da peça, para ter uma ideia se é uma bicicleta ou se é uma árvore, ou qualquer coisa do gênero, ou um navio, um avião, né? Afinal, o que eu estou querendo? Certo? Então, o rascunho dá essa primeira ideia para a gente. A segunda etapa é fazer uma maquete, certo? A maquete, ela traz mais perto daquilo que a gente quer essa primeira ideia que foi representada pelo rascunho. Feita a maquete, a gente passa para o desenho. No desenho você está mais perto da peça ainda, você já está falando em dimensões com medidas em milímetros, às vezes até em décimos de milímetro, uma coisa muito mais precisa. E por fim, a gente termina o processo com o mock-up. O que é o mock-up? O mock-up é um rascunho em tamanho real da peça, não necessariamente com os encaixes perfeitos, né? E a gente vai mostrar um mock-up aqui para vocês, mas que foi extraído do desenho, ele já tem as dimensões finais, já tem um jeitão final, ele não necessariamente é funcional, ele não vai durar, né? Mas é uma peça o mais próximo possível da real, embora não seja a peça final, para você ter aquela sensação com a peça, como é que ficou o jeitão dela, a cara dela, as dimensões, se ela está boa para uso. E nós vamos mostrar um e vamos falar mais um pouco dele. Então vamos começar pelo rascunho, né? Você vai fazer o rascunho, você pega um pedaço de papel, lápis, caneta, o que for, guardanapo de bar, não tem problema. E vou dar um exemplo aqui de uma cadeira que eu fiz. Eu queria um jeitão da cadeira e aí vou desenhar aqui, né? O que eu fiz, quando eu fiz essa cadeira, foi fazer alguma coisa assim, ó. Certo? Eu queria uma cadeira cheia de curva, eu tinha visto uma peça semelhante a essa, vi coisas que eu gostei na peça, vi coisas que eu não gostei, falei, pô, tem uma ideia aqui, mas eu quero criar a minha ideia. E aí comecei a rascunhar, e vocês vão ver aí, a nossa câmera, uma editora Evelyn, vai colocar aí uma imagem, né, que eu fiz na época que eu estava trabalhando nessa cadeira, do rascunho e da maquete, né? Fiz o rascunho, encontrei a forma que eu achava mais bonita, aí comecei a trabalhar na maquete. Tem gente que prefere fazer do rascunho passar para o desenho, né? O desenho usando um software de CAD, um SketchUp da vida, AutoCAD, o que for, né? SolidWorks, né? Pode ser um software atômico de desenho, sei lá. Eu gosto de usar SketchUp, porque é um software fácil de usar, muito fácil, e existe muita gente que trabalha com marcenaria, quer dizer, essa informação eu tenho nos Estados Unidos e Canadá, que usa o SketchUp, né? Aí resolvi usar e achei o software muito bom, né? Então, hoje, quando eu vou fazer desenho de uma peça, eu uso o SketchUp, que eu acho uma ferramenta muito versátil, fácil de usar e poderosa em função da facilidade. Como eu estava dizendo, a gente faz o desenho, um draft, um rascunho,
do rascunho passa para a maquete. Tem gente que gosta de primeiro fazer o desenho e depois fazer a maquete. Eu prefiro fazer a maquete primeiro porque desenho é um negócio trabalhoso de fazer, consome tempo. Se você faz o desenho, faz a maquete e não gosta, vai mudar o desenho, então eu prefiro ficar mudando a maquete, que para mim é mais fácil, cortar lá um monte de madeira e tal, juntar, botar uma cola, do que ficar mexendo no desenho, né? Então, fiz o rascunho, fiz a maquete, fiz o desenho. No desenho, a gente está fazendo os componentes já com as dimensões direitinho, milímetros, décimos de milímetro, tudo aquilo que o seu conhecimento e o software de CAD permite fazer, certo? E aí, estando com o desenho pronto, né, a gente tem os componentes desenhados, aí a gente vai para o mockup, certo? E vocês vão ver aí imagens de rascunho, imagens de maquete, imagens de desenho e eu vou mostrar aqui agora o mockup. Quando eu estava começando a minha carreira como marceneiro, eu não pensei que eu ia fazer vídeos. Então eu não tenho exemplos de todas as etapas, né? Porque eu não pensei assim, vou fazer isso aqui, vou guardar, porque no futuro, e fui fazendo as coisas e jogando fora. Se eu soubesse, tinha guardado tudo. Então a gente não tem registro de todas essas etapas em todos os projetos, porque eu joguei muita coisa fora, né? Mas por sorte sobrou alguma coisa aqui, um mockup para mostrar. Então eu vou mostrar o mockup agora. Isso aqui é o mockup da primeira peça que eu vendi, certo? Para uma cliente aqui de São José, foi um par de criados mudos. E para esse criados mudos, vocês vão ver aí no vídeo o desenho, a maquete, eu fiz para ela, depois joguei fora, guardei um tempo aqui, depois acabei jogando fora esse troço. Aí fiz o mockup e o mockup só está aqui porque hoje eu uso esse mockup para guardar a ferramenta, senão já tinha ido para o lixo também. Se vocês repararem, né, foi muito útil porque, feito o mockup, a cliente levou o mockup para a casa dela, ficou usando durante uns dias, né, esse criado mudo foi colocado ao lado da cama dela, aí ela testou altura, largura, comprimento, posição das portas, prateleira, ela testou tudo e ela inclusive fez uma alteração, ela mexeu na profundidade e na largura do móvel, certo? E isso realimentou a informação para eu fazer a peça definitiva, perfeito? E como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui não é a maneira como a peça foi feita na realidade. Aqui eu simplesmente cortei as peças, meti um parafuso e abraço. Na peça definitiva foi feito o encaixe furo-espiga aqui, ok? Mesma coisa aqui, ó. Você não está preocupado quando você faz um mockup em fazer uma peça que seja idêntica à peça final. Você está preocupado em fazer algo que dê uma ideia mais próxima possível, mas a mais rápida possível da peça final, né? Aqui as portas, aqui tinha um puxador também, o que o tempo levou, certo? Então, é isso aqui. Isso aqui é o mockup. Uma outra grande vantagem do mockup é que quando você está construindo o mockup, fazendo as peças, você já vai pensando e eventualmente até desenvolvendo os processos de produção de cada uma dessas peças. Então, quando você for fazer a peça definitiva, você vai ter que gastar muito menos tempo e você vai correr muito menos risco na produção, porque você já bolou os processos, você já correu os riscos durante a execução do mockup. Importante dizer o seguinte, em 10 anos de atuação, eu fiz uns 2 ou 3 móveis nessas condições, de fazer todo o ciclo. Por quê? Porque isso custa tempo e tempo custa dinheiro e, no caso, os clientes pagaram por essas etapas. Os clientes pagaram pelo desenho, pela maquete, pelo mockup, por tudo. Estava tudo lá no orçamento e os clientes concordaram em pagar. Mas em 10 anos foram 3 só, certo? Então vocês veem que não é uma coisa que as pessoas estão dispostas a pagar. Mas com certeza elas deram resultado, os projetos, assim, falha próxima de zero. Quase nada deu errado no projeto, porque a gente vai, ao longo das etapas, melhorando as informações, melhorando o nosso conhecimento, pensando em cada peça, pensando nos processos de usinagem que você vai usar, pensando nos encaixes. Isso tudo ajuda muito a fazer um projeto de alta qualidade, ok? Então, é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Marcenaria Fina, no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?